bem-vindas. Alegria estar aqui com vocês. Hoje nós temos uma live muito especial. Aproveitem, caminhem agora esse aviso para os amigos, avisem que hoje nós vamos orar juntos, vamos clamar por milagres, vamos clamar pela intervenção divina em nossas vidas, para que a gente tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada. E o nosso convidado de hoje, da live mais forte, é o pastor Daniel Adams, que já esteve comigo também no Mais Forte Podcast. Ele que é um grande homem de oração, um homem que tem toda a minha admiração, um pastor já há muitos anos, reconhecido por sua consagração, por sua vida de devoção a Deus, não só ele, mas de toda a família dele, dos pais, irmãos. E ele vai nos contar um pouco, também além de orarmos todos juntos, o porquê muitas vezes as nossas orações demoram a ser atendidas. Será que Jesus ainda faz milagres? Será que o nosso Deus está ativo? O que nós precisamos muitas vezes mudar, seja na nossa forma de viver ou na nossa forma de orar, para que a gente consiga acessar a resposta de Deus, o milagre de Deus. A Bíblia tem muitos relatos e muitas dicas para nós com relação a isso. Ele que é um grande entendedor sobre esse assunto, ele vai estar aqui compartilhando com a gente esse conhecimento. Muitas vezes nós andamos a vida, levamos a vida no automático e esquecemos até sobre o que nós queremos orar. E parece que quando as coisas vão apertando, quando a gente vai chegando mais ao tal do fundo do poço, o nosso clamor fica mais alto. Acho que por muitas vezes, eu creio que Deus às vezes permita que a gente vá chegando, tendo o resultado dessas consequências, para que a gente não se esqueça dele. Então, a palavra diz, aquele que clamar a mim, eu os atenderei. Aquele que clamar o meu nome, eu inclinarei os meus ouvidos para ouvir. Então, nós precisamos nos levantar em oração, precisamos nos levantar em clamor, precisamos, mesmo que você ache que não está fazendo efeito a sua oração, porque você não está ouvindo a voz de Deus, ou você não está vendo o resultado, você persistir. Quantas vezes nós desistimos de coisas que queremos em nossas vidas e muitas vezes estávamos ao ponto de conquistar aquilo. Então, hoje nós vamos iniciar essa semana juntas, clamando, orando, abrindo as portas dos céus para que o nosso Deus escute o nosso clamor, a nossa oração, os nossos pedidos, que não serão só para nós, mas para amigos, familiares, pessoas que estão por esse mundo muitas vezes precisando de um consolo, de uma direção e sem forças para clamar, sem saber para onde clamar. Existem muitas pessoas ainda cegas, que a gente possa colocar também em nossas orações esse pedido para que aqueles que são cegos espiritualmente possam enxergar o amor de Deus, a bondade de Deus e o poder que Ele tem para transformar todas as coisas. Todas as coisas. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Então eu quero chamar aqui pastor Daniel Adams. Bom dia, pastor. Bom dia, Shalom Adonai para todos os nossos queridos irmãos. Amém, pastor. Que alegria a gente começar a semana, dedicando um tempo em conjunto com nossos irmãos, com as nossas irmãs, tantas pessoas precisando de oração. E eu acho muito importante, gostei muito da sugestão que você me deu, da gente, antes de orarmos, tirarmos essas dúvidas, porque muitas pessoas às vezes pedem a oração para que alguém faça, intervenha, e esquece que elas também podem ter esse poder. Elas devem buscar, se consagrar, devem buscar essa conexão também direta com Deus. Nós temos sempre, pessoas que vão nos ajudar, interceder por nós, mas primeiramente nós temos que buscar essa conexão. Nem sempre a gente vai ter alguém, pastor? Não é assim? É verdade.
é muito importante a gente ter parceiros de oração, porque a Bíblia fala, é, andarão dois juntos se não houver acordo, então tem que haver esse acordo. A oração em concordância é muito importante, mas nós devemos também fazer nossa parte. A Bíblia fala, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e Deus que te vê em secreto Deus vai te abençoar. Então, não tem segredo. Deus é Amém. acessível a todos nós. Pastor, primeiramente, assim, a palavra milagre, né, a gente ouve, né, e vê nas histórias bíblicas, né, o surdo que passou a ouvir, o paralítico que passou a andar, o que é considerado, né, um milagre de fato? Qualquer pedido que é atendido, isso é considerado um milagre ou não? Existem níveis, né, de milagres. Milagre não se explica, porque, segundo a Bíblia, é uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas existe aqueles milagres de Deus, recriar um órgão, um exemplo, Deus ressuscitar um morto, um aleijado, coxo andar, um mudo falar. Então a gente ah, acaba sempre dizendo esse é um grande milagre, mas milagre também Deus curar uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Então, intervenção sobrenatural de Deus, que muitas vezes a medicina não consegue explicar, mas Jesus, como eu sempre falo, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele realizou milagres extraordinários no passado e realiza hoje, porque a Bíblia fala, olha que texto maravilhoso, João 14, verso 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Então, no poder do Espírito Santo de Deus, não tem limite. Então, nós temos autoridade que vem do Senhor Jesus para realizarmos as obras do Senhor aqui na terra. E eu creio em milagres que Jesus realiza hoje, não somente no passado, na igreja primitiva, houve milagres portentosos, mas Jesus realiza hoje, nos dias de Amém. hoje. Amém. E pastor, e eu creio assim que muitas das coisas a gente acaba não recebendo. Um dos fatos é por esquecermos até de orar por isso. Como o senhor disse, às vezes oramos por coisas tão grandes e por coisas do dia a dia, a gente se esquece. Eu já vi pessoas relatarem até no meu podcast falando que chegou, que Deus interviu até no tanque de gasolina, que eles estavam numa estrada, se deram conta que a gasolina estava acabando e foram orar por isso e conseguiram andar quilômetros e mais quilômetros a mais e a gasolina não acabava. Não acabava. E Deus foi enchendo o tanque de gasolina. Então, muitas vezes a gente se desespera, né? Em primeiro lugar, desespera e esquece pelas coisas do dia a dia de ter a Deus como nosso amigo, como nosso pai, de reconhecer que ele também sabe que a gente é, se preocupa, né, com a nossa agenda, com como que a gente vai lidar com questões que às vezes parecem pequenas para Deus. Eu falo porque eu passei uma vida em que achava que tudo eu conseguia resolver, que eu não podia incomodar a Deus, pastor, que eu falava, só vou clamar a Deus se for uma coisa muito grande, que foi quando eu fiz, quando meu pai estava no Covid, mas antes disso, eu achava que tudo estava nas minhas mãos e que era um absurdo eu pedir algo para Deus, que ele já tinha me dado a vida. Então, para o senhor ver como a falta de entendimento faz com que a gente se distancie de Deus sem a gente perceber, achando que a gente está ali coladinho com Deus, fazendo tudo que Ele quer, né, agradando a Deus. Olha, nós precisamos clamar a Deus para que Ele nos dê essa visão da paternidade de Deus, porque Deus ele é gracioso. A Bíblia fala: entrega teu caminho ao Senhor, entrega teus problemas ao Senhor, entrega tua ansiedade ao Senhor, confia nele e Deus agirá. Então, nossa tendência muitas vezes é confiar em si mesmo. A Bíblia exorta, Jeremias capítulo 17, verso 5: maldito é o homem que confia em si mesmo e faz da sua carne mortal o seu braço. Então, Karina, você falou muito bem.
Deus quer participar da nossa vida, desde as coisas mais pequenininhas às mais grandes, Uhum. porque isso fala de paternidade, de relacionamento, de uma entrega. Eu vivo na dependência de Deus, estou dirigindo, estou orando e vou estacionar o carro em algum lugar e eu peço, Senhor, prepara um lugarzinho para mim estacionar o meu carro. Então, isso é dependência de Deus, é ter Deus como Pai. A Bíblia diz, Oséias 4:6, o meu povo perece, o meu povo está sendo roubado porque falta o conhecimento. Sim. E a Bíblia fala que nós devemos conhecer as promessas de Deus. À medida que você conhece as promessas de Deus, a tua oração se torna eficaz e você vai entender que nós, como um certo homem de Deus, ele disse, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Então, nós Uhum. temos mais de 2.553 promessas. E a Bíblia diz: quando você se depara diante de qualquer problema, você reivindica baseado nas promessas de Deus, segundo Coríntios 1:20. Em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém. Então, se chegar ao Senhor todos os dias, acordou de manhã, já ore agradecendo, porque as misericórdias do Senhor se renovou nesta manhã, Amém. e já rogando a Deus, já antecipando também qualquer ação maligna. Senhor, abençoa meu dia, me guarda no trânsito, me guarde no trabalho, Senhor, que o Senhor abençoe. Isso fala de dependência. Então, quando a gente entrega o nosso dia e pede para o Senhor nos dar sabedoria nas decisões, nos relacionamentos, as quais muitas vezes a gente tem que enfrentar situações que a gente às vezes se sente apequenado, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E a É. Bíblia fala em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse relacionamento com o Senhor, essa intimidade de depender dele, estar nos pés dele todo dia, todo momento, você não toma nenhuma decisão, pequena ou grande, se não depender do Senhor, está em É. comunhão, conectado com Ele, porque Ele te chama para ser filho, e filho, ele tem direito a entrar na sala do trono a qualquer hora, a qualquer momento, que o Pai, ele está sempre pronto para te ouvir e te atender. Então, isso é lindo demais. Então, eu desafio você que está nos vendo, saiba que Deus, ele mandou seu filho amado para morrer uma morte de cruz e nos trouxe a redenção, e ele abriu um novo e vivo caminho que nós temos Amém. acesso ao trono do Deus Pai Todo-Poderoso e podemos pedir, Pai, é no nome do teu filho Jesus. João capítulo 14, verso 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Então, Deus é glorificado numa vida vitoriosa. Você pode passar pelas lutas, pelas provas, pelas tentações, pelas humilhações, por perdas, mas tenha confiança que Deus está do seu lado. Ele não tira férias, ele não descansa, ele não cochila, mas ele é um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Então, é Amém. muito importante. Amém, pastor. E a palavra também nos diz, né, que há muitos planos que parecem ser bons, né, que nós fazemos nossos planos, eles muitas vezes parecem ser bons, parecem que, tá, que são respostas de oração, mas são caminho de morte. Então, em todo tempo, mesmo a gente achando que está tudo certo, que aquilo é resposta de Deus, a gente tem que continuar orando até o finzinho, porque quantas vezes eu pedi por uma porta, pastor, e chegou e parecia ser aquela porta que Deus estava abrindo. E no final, né, por conta de orações constantes, o Senhor falar, essa porta está muito parecida com aquela que você me pediu, mas não, ainda não é a minha. Então, Satanás também se aproveita para, antes de que Deus realize, né, aquilo que a gente pede, ele trazer, né, pessoas, situações, lugares parecidos, né, embalados com a mesma roupagem daquele sonho, daquele desejo que a gente tem no nosso coração e muitas vezes não é, é um engano de Satanás. Então, se a gente está em constante oração, pedindo a Deus constantemente esse discernimento, né, a gente passa a compreender
muito melhor e ele nos livra. Então, a gente deve continuar e não se paralisar, né, pastor? É muito importante a gente colocar em prática a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, que eu quero destacar o verso 10, Mateus capítulo 6, verso 10. Venha o teu reino, venha o teu governo, mas faça a tua É, vontade, assim na terra como nos céus. Então, tem momentos que a gente se depara, será que essa viagem é de Deus? Esse projeto é de Deus? É, esse negócio que está aparecendo vem de Deus? A nossa oração, Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, e não faça a minha vontade, é. porque, como você citou, Provérbios capítulo, se não me engano, capítulo 16, verso 1. O homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então é muito importante a gente entender, assim como em João capítulo 2, fala que Jesus foi convidado para uma festa na Galileia, Caná da Galileia, uma festa de um casamento. Uhum. E Maria, a mãe de Jesus, falou: Mestre, o vinho está acabando. E Jesus fala: mulher, ainda não chegou a minha hora. É. E quando acabou o vinho, aí Jesus começa a agir. Então eu quero dizer para vocês, meus queridos que estão nesta live, é muito importante vocês entregarem nas mãos do Senhor todos os projetos. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 16, verso 3, entrega os seus projetos ao Senhor, os sonhos que ele vai abençoar. Então, a nossa oração, primeiramente, Senhor, faça a tua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque ele sabe do futuro, ele é o Deus onisciente, sabe de tudo. Então, nós temos que ter essa parceria, porque Jesus, ele participa conosco, ele interage conosco. A Bíblia fala: clama a mim e eu responder-te. Então, nós temos que cuidar, porque a Bíblia fala, Jeremias 17, verso 9, o nosso coração é corrupto, enganoso. Então, maldito o homem que confia em si mesmo. Então, nós temos que andar na dependência de Deus para que a gente viva uma vida vitoriosa. Eu vejo tantas pessoas que chegam até mim: pastor Daniel, eu entrei numa roubada, casei com uma pessoa errada, eu fiz uma sociedade errada, porque eu não orei, não pedi, Senhor, é da tua vontade, e aí o prejuízo é grande. Então, tem gente que vive correndo atrás do prejuízo, porque não apresenta diante de Deus e declara, e a gente tem que declarar: Senhor, faça a tua vontade. Então, essa é uma dica muito importante. Pastor, você falou uma coisa que muitas vezes a gente, né, não ora por uma situação, mas em outros momentos também o que eu percebo, às vezes a gente ora pela resposta: Deus, é da tua vontade? Me mostra, é da tua vontade, né? Me guia. Só que a gente espera, às vezes, que ele vai responder quase que: olha, não é da minha vontade. E não é bem assim, ele demonstra em situações, as Sim, coisas começam a dar errada, ou aquela pessoa, sei lá, que você está orando para saber se a pessoa não é, é, você descobre uma situação absurda daquela pessoa, se torna agressiva e tal. Só que você não detecta que aquilo já é Deus te revelando que não é para você fazer essa sociedade, ou se, né, ligar com aquela pessoa. Eu sei porque eu já passei vários momentos que hoje, olhando para trás, eu detecto que aquilo já era a resposta de oração. Aqueles, né, acontecimentos já era Deus revelando para mim. Então, eu fiquei esperando o quê? Deus vai impedir? Não, ele não vai impedir, ele vai mostrar para que eu tome a decisão, né? Então, em outros momentos, sim, ele vai fazer a coisa parar por si mesma, né? Quando ele vê que a gente está clamando e para nos proteger, mas em outros ele é para o nosso próprio amadurecimento, né? O senhor percebe assim também? exatamente. E eu creio que a gente, quando ora diante do Senhor, a Bíblia fala assim, em Filipenses, eu quero até abrir aqui na Bíblia, porque é um texto maravilhoso que a gente tem que colocar em prática. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então, quando vem aquela ansiedade com relação a decisões, às escolhas, a gente apresentar diante do Senhor. E o resultado aqui dessa entrega, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, o maior sinal do sinal verde de Deus, da aprovação de Deus, é a paz de Deus. Se teu coração está inquieto, não. Então a gente tem que aprender a discernir, porque, como você falou, Deus não fica tocando trombeta. Filho, não é isso. Não vai para a direita, vai para a esquerda. Não. Nós temos que aprender a ter um relacionamento com o Senhor através da oração, através da leitura da Bíblia, louvor, adoração. Isso nos leva a uma sensibilidade com o Espírito Santo, que você vai começar a discernir de uma forma clara a vontade de Deus, sinalizado com a paz de Deus, que guarda nossa mente e nosso coração, a paz do Senhor. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o mais interessado na nossa felicidade, ele é mais interessado que a gente seja bem-aventurado, vitoriosos em todas as nossas escolhas, decisões. Então, é muito importante a gente parar e investir nosso precioso tempo na oração, que é através da oração que Deus vai falar. Então, pessoas apressadas vivem sofrendo. Pessoas que confiam em si mesmo também quebram uma cara. Então, como você falou, Karina, que coisas pequenas você achava, eu dou conta. E essas coisas pequenas que amarram a nossa vida. Então, a gente tem que aprender a ter essa dependência do Senhor e uma forma clara para a gente ter esse relacionamento com o Senhor é a gente viver uma vida de oração, é ter o hábito de orar, porque nós vamos sentir mais essa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Então, isso é muito importante deixar aqui para os nossos queridos irmãos essa palavra. Pastor, existe algum obstáculo para que o milagre não aconteça? Existe algo, alguma atitude que a pessoa esteja fazendo, ou uma falta de confiança mesmo em Deus? O que impede, né, as pessoas de receberem o milagre, mesmo que aquele milagre, seja o desejo de Deus, né? O que está ali entre o milagre e a pessoa? Olha, tem 3 grandes inimigos que impedem o nosso milagre. O maior inimigo é a incredulidade. Incredulidade. Porque muitas vezes a gente pede, mas a gente fica duvidando. Será que Deus vai fazer? Nós temos que ter fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Nós temos que ter fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra do Senhor é inerrante. E a Bíblia fala assim, essa confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, Deus falou, está falado, ele cumpre a sua palavra, porque está escrito em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não cumprirá. Sabe, Karina, me vem agora na minha mente, quando veio o centurião romano, a Bíblia descreve em Mateus, capítulo 5, verso 11 em diante, se não me engano, um centurião chega diante de Jesus, ele fala assim, mestre, o meu filho está à beira da morte. O Senhor, ore por ele. E Jesus disse, eu vou até na sua casa, eu vou orar pelo seu filho. Ele disse assim, não tem necessidade que o senhor vá para a minha casa. Libere uma palavra e eu tenho convicção que eu vou chegar em casa, o meu servo, o meu filho adotivo, ele estará curado. Porque eu sou um homem de autoridade, eu comando 100 homens, estão debaixo do meu comando. Agora, eu tenho visão de autoridade. A tua autoridade está acima de Roma, a tua autoridade está acima de todas as potências mundiais, a tua autoridade é espiritual.
libere uma palavra e eu sei que um milagre vai acontecer. E Jesus dá um uau. Eu não vi uma fé tão grande como desse centurião romano. Então, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima diante de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador daquele que o busca. Então, a incredulidade é um grande obstáculo. Outro, mágoa, ressentimento, ódio. Isso é obstáculo. A Bíblia fala assim: tende alguma coisa contra o teu irmão. Marcos capítulo 11, verso 25 a 26. Vá até ele e libere perdão, para que a tua oração não fique interrompida. Então é muito sério, porque muitas pessoas não recebem milagre, porque estão agasalhando, represando mágoa, ressentimento, e Deus não pode ouvir uma oração dessa pessoa que está com um relacionamento rompido com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu cunhado, com a sua... Então é importante, se você quer receber o teu milagre, que você confesse os teus pecados. Deus é justo e fiel para vos purificar de toda injustiça. Amém. Outro grande obstáculo é o pecado. A Bíblia fala assim, em Isaías 59, verso 1, fala assim: eis que meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa ouvir, nem surdo, ou melhor, nem surdo meu ouvido para que eu não possa ouvir, nem minhas mãos encolhidas para que eu não possa salvar. Mas verso 2, mas vossos pecados encobrem meus olhos, o meu ouvido de ouvir o vosso clamor. Então, é muito importante. Pecou, entenda uma grande verdade. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 28, verso 13: aquele que encobre seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Então, pecou, confesse, porque senão a tua bênção fica retida. Ou o inimigo pode roubar a bênção. Então, esses três inimigos são cruéis. O pastor, isso também tem a ver com o tempo de demora para receber o milagre, né? Por que alguns são recebidos, né? Uma cura é recebida instantaneamente, algo acontece de forma mais rápida e outros vai sendo gradativo. Isso é para se dê tempo dessa fé e sendo aumentada. Muitas vezes Deus dá um sinal, olha aqui, ó, a cura está próxima, a pessoa teve uma melhora, para você ficar alimentar mais a tua fé, e quando o nível de fé está maior, ele dá um milagre por completo ou não. Isso depende da vida da pessoa, da situação, cada caso é um caso. Olha, Deus conhece o coração do homem. E Deus, muitas vezes, ele não realiza um milagre instantâneo, porque Deus, ele conhece o coração do homem, ele vai tratar desse coração. Então, existe um milagre progressivo. Progressivo. Um exemplo, quando Jesus ele fala para aquele homem chamado Naamã, era um general da Síria, ele falava assim: eu vou chegar até o homem de Deus, Eliseu, ele vai me tocar no meu corpo leproso, eu serei curado. Então, a fé dele estava condicionada daquela forma: Eliseu vai tocar em mim, eu serei curado. E qual foi a direção do profeta? Ele mandou o seu servo, e o servo chegou até ele e disse: olha, meu senhor Eliseu, o profeta Eliseu, mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado. Aí ele ficou indignado, porque ele queria do jeito dele, da maneira dele. Então Deus conhece o coração. Era um homem manipulador, soberbo, e Deus vai trabalhar no coração do homem. Então ele queria daquela forma, mas nós temos que seguir o processo através da palavra de Deus. Então, quando ele estava a fim de desistir,
um dos oficiais disse: escuta, Naamã, se ele te pedisse algo impossível, você não faria? Pois Faria. é. Sim. Então, o que custa você mergulhar no Rio Jordão? Uhum. Aí ele acabou cedendo. E o Rio Jordão significa ceder, significa se humilhar. E quando ele vai se despe, aí ele vai mergulhar e dá um mergulho, dois mergulhos. Quando deu o sétimo mergulho, ele estava curado, radicalmente curado. Agora ele vai diante do profeta, agradecer o profeta, e o profeta recebe ele, e ele fala assim: Naamã, a partir de agora eu vou me inclinar e vou servir ao Deus de Israel, porque é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que salva, é um Deus todo-poderoso. E a partir daquele momento, aquele homem nunca mais se levantou e convenceu o rei nunca guerrear contra o povo de Israel, porque há um profeta de Deus. Quando ora, Deus faz maravilhas. Então, o que eu quero dizer é que houve um processo, não houve a cura instantânea, ele teve que obedecer o processo. Então, Karina, eu já orei para muitas pessoas que foram curadas abruptamente, o câncer desapareceu, sumiu. Eu tenho orado por tantas pessoas, eu tenho visto milagres instantâneos como um milagre progressivo. Por quê? Deus está trabalhando na fé dessa pessoa. Uhum. Deus está provando o coração dessa pessoa. Porque se Deus cura imediatamente essa pessoa, ela retrocede na fé. Uhum. Então, aquele processo vai quebrantar essa pessoa, vai tratar do caráter dela. E quando, no tempo de Deus, na hora de Deus, ela vai receber o milagre. Eu quero citar, Karina, um texto muito sério. A Bíblia fala em Lucas capítulo 18, do 1 ao 7, que Jesus dá uma parábola, ele conta uma parábola do dever de orar sempre e não esmorecer. Aí ele cita que uma viúva importunou um juiz, que era um juiz corrupto, que fora subornado para prejudicar aquela viúva, que com certeza estava perdendo tudo, perdendo a sua casa. E essa viúva não tinha nada a perder. E ela estava lá batendo na porta do juiz todos os dias, batia na porta e o juiz não atendia. Mas chegou um tempo que o juiz disse: eu quero me ver livre dessa mulher que está me importunando. Eu vou julgar a causa dela, vou fazer justiça. E eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas por conta da insistência dessa mulher, eu vou julgar a causa dela. E o verso 7 fala assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Olha só. Olha, gente, Deus responde, mas muitas vezes Deus quer que você insista. Agora você pode dizer: mas eu vou ser papagaio, repetir as mesmas orações. Vai. Gente, é uma guerra espiritual também. E Deus está nos ensinando a ser perseverante e confiar que Deus já ouviu o teu clamor, mas Deus está provando o seu coração. Então, se humilhe, se quebrante e não tenha Deus como só aquele Deus que te abençoa, mas que você ame ao Senhor acima de tudo. Hoje as pessoas seguem a Jesus por aquilo que ele pode oferecer, mas não por aquilo que ele é, por aquilo que ele já realizou na cruz. Nós temos o direito de viver na dependência de Deus, e mesmo que Deus não faça, não realize nenhum milagre, o maior milagre, você estava condenado ao sofrimento eterno. Deus te amou de tal maneira que mandou seu Filho amado para te dar vida e vida abundante, não só aqui na terra, mas no céu, a vida eterna. Então você tem que ser grato. E Deus é Pai, Deus tem bens. Então, Karina, existe aqueles milagres também que são progressivos, que você tem que alimentar sua fé todo dia orando, confessando as promessas de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. E quando chegar a hora, sabe, Karina, quando Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de nações, ele estava com 100 anos. E a Bíblia fala que Abraão se fortalecia
em Deus, louvando, adorando a Deus, confessando as promessas de Deus na sua vida. Mesmo com 100 anos de idade, Sara com 90 anos, a Bíblia fala que ele se fortalecia na fé, louvando a Deus, confiante que Deus é o Todo-Poderoso. Ele Amém. prometeu, ele vai cumprir. É isso que a gente tem que crer, porque Deus, ele quer o melhor para cada um de nós. Deus é Pai. E quando Abraão se tornou pai, foi algo espantoso para todo mundo. Uhum. Todos realmente ficaram chocados com 100 anos e Sara com 90 anos. Então, gente, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa e imagina. Então, creia, tudo tem o tempo de Deus, a hora de Deus. E nesse tempo, Deus nos prepara para receber a promessa, porque se Deus entrega a promessa sem você estar habilitado, preparado para a promessa, você se corrompe, fica aí um soberbo, fica achando que você é o suprassumo, o super crente. Então, todos nós passamos, muitas vezes, pelo processo que a Bíblia fala, Provérbios, capítulo 13, verso 12. A demora da promessa, o nosso coração fica doente, fica abatido, fica muitas vezes apreensivo. Mas Uhum. quando Deus cumpre a promessa, nosso coração se alegra. Então, Uhum. existe muitas vezes o tempo de Deus. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. E nesse tempo que a gente está grávido das promessas, a gente tem que se alegrar na esperança. Senhor, já Isso. me alegro na esperança, porque eu creio na promessa que o Senhor tem para a minha vida, que eu Amém. estou gerando em oração há muito Amém. tempo. E vai Amém. acontecer no tempo e na hora de Deus. Amém. E eu creio mesmo que, é, mesmo existindo, né, como existe o tempo de Deus, mas esse tempo está, não é que ele já tem um dia marcado para fazer um milagre ou responder aquela questão, mas ela é condicional à nossa atitude do outro lado, né? De Como o senhor disse, obediência. é a obediência, é a constância, é a maneira com que a gente está passando, aguardando aquela espera, se é como o senhor disse, é louvando, adorando, mesmo assim eu confio isso, eu creio que acelera o processo. Acelera, né? A gente vê Perfeito. o povo, né, no deserto, indo para a terra prometida. Não era para levar 40 anos aquilo, Verdade. não era aquele, mas eles passavam aquele tempo, né, reclamando, angustiados, murmurando. Então, muitas vezes nós também pedimos algo a Deus que nós queremos tanto, sabendo que aquele pedido tem a ver com a palavra de Deus. Você não está pedindo algo que é completamente contra, né, aquilo que o Senhor deseja para a vida de alguém. É cura, é uma família restaurada, é algo que Deus se alegra. Mas o porquê demora? Porque o nosso tempo, muitas vezes, nós estamos ali ouvindo a voz do inimigo, colocando pensamentos ruins na nossa mente, falando, isso não é para mim, isso está errado. Se está demorando, é porque não é de Deus. E muitas vezes não. Deus só quer que você, né, alimente a sua confiança, se alegrando até na espera. E a Bíblia deixa bem clara, o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra muito séria, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. É, Então, se alegre na esperança, na promessa. Se alegrar, fala de você, pela fé, já contemplar, pela fé, a tua bênção. Porque Deus promete, Deus cumpre, gente. Tudo tem a hora de Deus. E a Bíblia fala, esperar com paciência no Senhor. Como está escrito em Salmos 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. uhum, Então, nesse tempo de espera, Deus está forjando o nosso caráter. Deus está provando a nossa motivação. Deus está trabalhando para que quando a gente receber a promessa de Deus, essa promessa vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa, vai abençoar muitas pessoas. Então, amém. Deus deu a promessa para José. José recebeu um
sonho que ele seria um homem poderoso na terra, que a sua família se inclinaria diante dele. E ninguém acreditou, nem os seus pais, nem os seus irmãos. Mas foi 13 anos de preparo, 13 anos. E quando chegou a hora, quando Deus colocou ele para ser o segundo homem mais poderoso na face da terra, primeiro era Faraó, segundo foi José, não havia esse cargo de governador, foi criado Olha esse só. cargo porque Deus, está acima de tudo, é Ele que levanta reis, que destitui reis. E chegou a hora, quando ele estava na prisão, ele estava mais perto do trono do que nunca. Tudo foi um processo. E quando chegou a hora que Deus colocou os inimigos nas suas mãos, ele tinha oportunidade de exercer o juízo, mandar para a prisão seus irmãos. Ele fala assim: meus irmãos, eu libero o perdão para vocês, porque Uhum. com certeza vocês agasalharam nesses anos medo, culpa, mas vocês foram instrumento de Deus para me chegar onde cheguei. Eu Uhum. quero entregar para vocês a Amém. melhor terra do Egito para toda a nossa família, porque Deus me levantou para ser o salvador da nossa família, o salvador do Egito, salvador do mundo. Então, gente, isso é tremendo. A gente tem que se alegrar nas promessas de Deus, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, Efésios 1:3. O Senhor já nos abençoou, mas tudo tem o tempo certo para receber promessas que Deus tem, que é algo que é maravilhoso, grandioso. Então, muito importante a maturidade que vai ser gerado no deserto. É no deserto que é o lugar onde morre o nosso eu. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Se morrer, vai produzir frutos. Então, o deserto é um lugar que nos leva à dependência de Deus. É. É o deserto que você vai ter uma experiência com o sobrenatural de Deus. Eu, quando passei pelos desertos, que eu tive momentos difíceis na minha vida, foi nesses momentos que eu vi a mão de Deus, contemplei a presença do Senhor, a presença dos anjos do Senhor para me servir naqueles momentos mais difíceis. Então, gente, isso é maravilhoso, saber que Deus é o mais interessado em entregar as promessas. Ele não vê a hora, mas a Uhum. obediência, a fidelidade, a Denúncias, né? perseverança, tudo isso vai sendo gerado nesse tempo de espera. Amém. Pastor, e acho importante a gente falar também sobre a gente ser específico, né, em nossa oração. A gente realmente entender o que a gente deseja, o porquê a gente deseja, né? Isso faz com que a gente, eu creio que peça com mais força, né? Eu já tive momentos na minha vida que eu precisei me organizar com relação a isso, em que eu por entregar tudo mesmo, eu ficar sem sonhos. Eu falo assim, o Senhor agora faça o que quiser da minha vida. E o Senhor ir me lapidando mesmo, falou, não, mas eu quero saber de você. Eu quero que você relembre, eu quero saber de você o que você gosta, o que você sonha, o que você quer. Eu sei que primeiro você quer me agradar, isso estava claro. Primeiro você quer me obedecer. Mas e os seus sonhos? Vamos lapidar eles segundo a minha vontade. Então, eu acho muito importante quando a pessoa, né, está perdida, né? Ela muitas vezes isso é por conta de frustrações, por conta de sonhos que não foram realizados. E a gente acaba esmorecendo e falar, prefiro nem sonhar mais, prefiro nem desejar. Mas Deus quer que a gente reavive em nós, né, a alegria de poder sonhar, de poder imaginar e sim, claro, no final entregar para que Ele molde. Mas o Senhor entende? Porque a gente vê nas passagens bíblicas, né? O Senhor Jesus perguntando: queres ser curado? O que você quer? Sempre instigando esse pensamento, esse olhar, né, para nós mesmos, para a gente detectar o que a gente quer da nossa vida e não deixando a vida nos levar, né? É verdade. Quando Jesus ele chega diante do cego e Bartimeu, a gente vê, tantos outros homens
Jesus falava: o que queres que eu te faça? Sim. Senhor, sou cego, eu quero enxergar. Aquele coxo que estava lá no poço de Betesda, há 38 anos à espera do milagre, Jesus fala assim para aquele homem: quer ser curado? E ele fala: é óbvio, eu quero ser curado, mas ninguém me joga nesse poço quando a água é movida. Mas Jesus fala assim: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Então Jesus sempre perguntava: o que queres que eu te faça? A oração específica é muito importante. Sim. Eu pedi para Deus: Senhor, eu quero uma esposa. Eu fiz uma listinha como eu queria a minha esposa: uma mulher temente a Deus, uma mulher trabalhadora, uma mulher que ame a obra do Senhor. Eu fiz uma lista e no tempo de Deus, Deus preparou a Mariana, que hoje é uma bênção. Então, tudo o que eu coloquei no papel, Deus atendeu. Eu, quando estive na igreja lá na Coreia do Sul, a igreja do pastor Dave Yong-Shu, ele nos ensina a ser específico, aquele livro Quarta Dimensão, a ser específico na oração. Ele falou: até faça a tua listinha e seja específico nas tuas orações, como você quer. Então, dá Uhum. detalhes. Agora, gente, parece ser uma coisa boba, mas Deus, ele quer que você explicite, que você fale e seja claro. Então, essa é uma oração muito importante, uma oração sendo específico, o que você quer, porque Uhum. tem gente que fala: Deus me abençoa, mas o que você quer? Sim. Então, Deus é pai, assim como um filho chega diante do pai, diante da mãe. O pai e a mãe vai falar: filho, o que você quer? Uhum. Mas eu quero um monte de coisa, mas o que você quer? Então, a É. gente tem que ser específico. Até porque tem a questão do livre-arbítrio, né, pastor? Quando a gente é específico também, a gente dá a liberdade para que Deus haja em certas coisas em nossas vidas. Um exemplo, existe uma pessoa que ela está presa nas drogas. E muitas vezes ela, ao invés de falar, ela fala: Deus me salva, mas ela fala: Deus me tira o vício. Então, me salva como? Né? Você quer ser livre desse vício? Você quer ser livre, sei lá, da pornografia? Você quer ser livre desse pecado? Ou você só quer tirar essa angústia momentânea que você está aí no peito, esse sentimento de morte? Então, quando a gente é específico naquilo que a gente quer, ele daí a gente dá essa legalidade mesmo para que Deus haja ali nessa área específica. É o nosso livre-arbítrio também, que ele não pode ir além daquilo que a gente próprio está pedindo, né? E se pedir muito abrangente, ele fala: ué, mas será que ele quer ser livre desse pecado? Será que ele percebeu que ele precisa ser livre desse pecado? Senão, às vezes, Deus tira, e se ele tirasse sem a gente pedir, a gente não ia nem perceber, nem ia perceber, né? E é verdade. E a gente tem que ser específico mesmo. Senhor, eu quero a libertação. Eu estou amarrado nas drogas, estou amarrado pelo vício do álcool. Então a gente tem que orar persistindo É. e a gente tem que crer que Deus, ele nos ajuda a gente a superar. Porque Uhum. é óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte, sair, Sim. se livrar de pessoas que nos levam A pecar. a beber, a cheirar, a buscar esses paliativos. É só Uhum. Jesus que pode preencher esse vazio que é um buraco, um vazio na alma do homem. Só Jesus pode preencher. E quando Jesus preenche de verdade, o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar. Agora, muito importante é ter uma vida com Deus em oração. Tem esse hábito É. de orar sempre, hábito de ler a Bíblia. A Bíblia diz em João, capítulo 14, o melhor, 8, verso 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O verso 36 fala: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a palavra do Senhor é poderosa, que nos liberta das cadeias, dos É. vícios, do pecado, porque à medida que você se lava,
A Bíblia é como água que nós podemos nos lavar. A Bíblia é como luz que dissipa as trevas e a gente vai enxergando onde estão as impurezas. E Sim. a palavra de Deus, ela é tão poderosa. Então a gente tem que incorporar as promessas de Deus. Senhor, a Sim. tua palavra diz que tudo é possível aquele que crê. Eu creio que o Senhor pode me libertar desses vícios, dessas amarras que são pecados de estimação, que eu amo, mas a carne ama, mas isso está me afastando de Deus, está trazendo culpa. Senhor, me liberta. Então a gente tem que ser específico. A Uhum. Bíblia fala, entrega o teu caminho. E esse entregar o caminho também entrega o teu pecado ao Senhor. Porque Uhum. Deus é poderoso para nos libertar. Você falou Sim. sobre o livre-arbítrio. Gente, nós precisamos orar para ter uma vida plena e não essa vida miserável, É. miseravelmente salvo. Jesus, ele quer, eu vejo assim, nosso coração como se fosse é, repartido em Uhum. departamentos. A gente convida um convidado especial para entrar na sala, mas nunca você vai levar um convidado especial na cozinha ou na área Na onde lavanderia. a gente guarda a bagunça. Entendeu? O quarto da bagunça é onde a gente guarda as tranqueiras, as sujeiras. De Jesus quer ter acesso a todo o nosso coração. Então, esse negócio, ó, Senhor, 50% para os meus pecados de estimação, 50% é teu. Deus quer 100% da sua vida, a totalidade. Ele morreu lá na cruz para nos dar vida e vida com abundância. Agora, muitas pessoas não estão vivendo porque continuam ainda presos às amarras do pecado. A Bíblia fala que nós devemos correr a corrida que nos está proposta, olhando para o consumador da nossa fé, se desvencilhando dos pesos e pecado que tem nas mentes e nos assedia. Então, todo dia É. fala de uma entrega. O que é adoração? Adoração é rendição, não é só cantar, adorar o Senhor, mas fala de entrega, fala de renúncia diária. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Então, nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. E nós temos que romper as nossas alianças com pessoas, com o sistema. Nosso coração tem que estar voltado para o Senhor, porque só assim nós vamos vencer o pecado, só assim nós vamos vencer a nossa carne e vamos vencer o mundo e vamos vencer o diabo. Então, nós temos Amém. três inimigos poderosos: nossa alma, que fala carne; segundo, o mundo, seu sistema; e Uhum. terceiro, o diabo. Se você não vencer a sua carne, a golodice, a bebida exagerada, então a gente, se não vencer a nossa carne, você jamais vai vencer o diabo, vai vencer o mundo, você vai sucumbir. Então, a Karina, a grande dica aqui é comer a palavra do Senhor, de manhã, de tarde, de noite. A Uhum. palavra do Senhor nós temos que meditar, assim como nós precisamos de comer de manhã, café da manhã, almoço, jantar. A palavra do Senhor tem que fazer parte da nossa vida. Não é Amém. questão de opção, é ordem de Deus. Sim. Josué 1:8, não cesse de meditar nesse livro da lei, medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito e prosperarás o teu caminho. Então é muito importante a oração, o jejum, consagração. Jejum fala de mortificar a carne, não é para você jejuar para casar, jejuar para ter um carro novo, jejuar para comprar um apartamento. Jejum fala de santificação, fala de entrega, deixar Deus ser Deus, Ele realizar o seu querer, seu realizar, segundo a sua perfeita vontade. Então, isso é fundamental, Karina. Amém. Amém. E a Bíblia, né, para quem não sabe, por onde começar, pastor? O senhor tem alguma dica se começa pelo Novo Testamento, pelo Antigo Testamento? Porque tem gente que fica só no Novo Testamento, mas eu creio, né, que está tudo interligado, né? A gente vê Jesus lá de Gênesis até Apocalipse, a gente vê exemplos que são primordiais para a nossa vida, desde Gênesis a Apocalipse. Então, a gente pode aprender com qualquer página da Bíblia, a gente tem algo a aprender.
E mais importante do que só ler, é pedir realmente a revelação, né, pastor, do Espírito Perfeito. Santo e colocar em prática, depois dessa meditação, né, olhar aquilo que você leu e falar, "Oh, nossa, aqui eu já fiz desse jeito, e olha o fim que esse personagem levou, olha o fim que esse que agiu como eu estou agindo levou. Foi um fim bom ou foi um fim ruim? Olha como essa mulher superou, olha como essa fé foi, né, conquistada, né, ao longo dessa espera. Então, eu também posso me fortalecer na espera. Então, e quanto antes a gente detectar e colocar em prática, mais a gente vai sentir essa paz, mais a gente vai ter força para guerrear, a gente vai sendo moldado, né? Então, eu creio que a pessoa ela realmente entender que não são só histórias, mas que realmente são histórias que têm poder e estão aqui por um propósito, né, de nos ensinar, é essencial. Pastor, o senhor tem alguma dica para quem está começando e está lendo e não está entendendo? Olha, é muito importante. Hoje nós temos ferramentas muito boas para estudar a Bíblia, porque hoje nós temos a consulta do o Google e você vai colocar personagens que eles vão te dar um pano de fundo. É muito importante. Hoje nós temos muitos recursos, chave bíblica, e é importante a gente conhecer primeiro o Novo Testamento, é muito importante. Primeiro livro você lê o Novo Testamento, que são livros assim que fala do caráter de Deus, fala do amor de Jesus. E depois, aí você vai ler de Gênesis até Apocalipse. Para quem é novo na fé, eu aconselho o Novo Testamento. Mas depois, você buscando, hoje tem panorama bíblico, hoje existem esses livros que vão te dar assim uma ajuda para você entender o que significa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, livros assim até difíceis de entender, mas você vai entender de uma forma clara, que o comentarista ele vai mostrar coisas que você não entende o contexto, e você vai entender o contexto histórico, geográfico, e você vai entender aquela velha aliança e o porquê Jesus fez uma nova aliança. E isso é importante, porque aí você vai ter motivação de ler a Bíblia. Eu, quando li pela primeira vez, a gente fica chocado. Deus mandava guerrear e dizimar todo mundo, e eu não entendia. Hoje tenho aquela compreensão e a gente ensina os nossos discípulos dessa forma clara, assim, no discipulado, como o livro de Gênesis, Êxodo. Então, vai ensinando de uma forma prática e as pessoas abrem o entendimento, começam a amar tanto a Bíblia que as pessoas ficam ávidas para ler, porque as pessoas falam, é difícil ler a Bíblia, mas nós temos hoje ferramentas, nós temos hoje na igreja pessoas que vão te dar orientação. Hoje nós temos cursos, qualquer igreja tem cursos bíblicos, panorama bíblico, como interpretar a Bíblia. Então, a gente tem que buscar, porque é uma arma poderosa. A Bíblia fala: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Nós estamos vivendo um tempo de engano, tempo de mentira, nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Nós somos a última igreja do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. É uma igreja morna, é uma igreja que hoje Que acha, né? deixou de lado a Bíblia, deixou de lado de orar, deixou de lado o jejum, porque o povo hoje está voltado para os prazeres carnais, para os bens materiais. Hoje, as redes sociais, hoje, está deixando as pessoas cada vez mais pobres espiritualmente, porque as pessoas investem tanto tempo nas redes sociais e não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar. Por isso que o inimigo se torna poderoso na vida dessas pessoas, porque elas estão raquíticas espirituais. E Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados.
aquele que vier até ele, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, Jesus está chamando a igreja a um relacionamento, a um compromisso, ide por todo mundo. Então, nós temos que deixar de ser egoístas, temos que voltar ao primeiro amor e pedir para que o Senhor nos dê essa paixão pela leitura da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor fala do caráter de Deus, nos ensina como nós orarmos. A palavra de Deus, ela tem instrução para todas as áreas das nossas vidas, e a oração tem que fazer parte da nossa vida, assim como comer, beber, se vestir. A oração fala de relacionamento. Se a gente quer ter um relacionamento com Deus estreito, de pai e filho, nós temos que orar todos os dias, porque Deus está à procura de adoradores que o adorem e o buscam de todo o coração. Amém. Amém, pastor. E a Bíblia, por mais, né? Quanto mais tempo a gente lê e conhece, parece que a gente fica com mais vontade de conhecer mais, né, pastor? Não cessa, é algo que não cessa, porque, como fala que ela é viva, realmente ela vai se descortinando. Olha, eu vejo homens, mulheres de Deus que já estão tantos anos no Evangelho, muito mais do que eu estou, e falam da mesma forma, né? O senhor pode falar por isso também. O senhor, todos os dias, quando lê um pouquinho, às vezes a palavra não se revela de forma diferente, não vem uma luz sobre um trecho que você, poxa, eu já li tantas vezes e não tinha visto por esse ângulo. É tão linda a palavra que realmente eu não consigo ficar sem minhas Bíblias. Eu falo minhas porque eu tenho várias, eu tenho um em cada canto da casa, eu não consigo viajar sem a minha de papel, mesmo tendo online, porque eu me sinto me comunicando com o próprio Deus ali, é maravilhoso. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela nos alimenta espiritualmente. Jesus, ele fala assim, Mateus 26:41, vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós fortalecemos nosso espírito meditando na palavra todos os dias, para fortalecer os nossos músculos da fé, orando todo dia, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, tendo períodos também de jejum. Isso fortalece nosso espírito, porque hoje, Karina, a maior batalha que a gente enfrenta é na mente. A maior batalha é na mente. Satanás lança engano, ele relativiza, ele é aquele que lança engano, confusão, porque nós estamos vivendo esse tempo do engano. A Bíblia nos alerta que nós devemos meditar todos os dias para que a gente esteja guardado a nossa mente. Nossa mente é escudada nas promessas de Deus. Sim. E quando vier os perigos, quando vier os gigantes, você está com o espírito fortalecido, que você vai declarar, como disse Davi, diante de um homem de 3 metros de altura, o Golias. Davi disse, você vem com espada, você vem com escudo, vem com a tua lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor, Deus dos exércitos. Amém. Eu tenho uma aliança com meu Deus. Amém. Eu fui ungido para detonar gigante, você vai cair, você Amém. Vai me promover. Eu vou deixar de ser pastor de ovelha, eu vou me tornar um guerreiro do exército de Israel. Então, Davi tinha essa fé inabalável, porque ele vivia conectado com Deus, em oração, ele meditava na palavra do Senhor. Então, eu quero dizer para você que está nessa live, que a partir de hoje, tenha esse desafio, meditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela se revela. Eu já li a Bíblia mais de 30 vezes, mas cada vez que eu leio a Bíblia, todo ano eu leio a Bíblia, eu vejo coisas maravilhosas que vai aumentando mais a minha fé, e as mensagens vão se tornando mais poderosas, porque à medida que você vai crescendo no conhecimento de Deus, através da palavra de Deus, a mensagem fica cada vez mais poderosa, a unção vai aumentando. Então, a gente não pode ficar na beira da praia, a gente tem que mergulhar no oceano do Espírito e deixar o Espírito Santo de Deus
comandar a nossa vida. Então, nós estamos nesta terra, mas a nossa missão nobre é ir por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem Amém. crer será salvo, mas quem não crer será condenado. E os sinais miraculosos, portentosos, seguirão aos que creem. Amém. Então, isso é tremendo, porque se eu confio que Deus me confiou essa missão poderosa de representar Jesus, a Bíblia fala, olha que texto forte, 1 João 2,6, aquele que diz que está em mim deve andar como eu andei. É. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Então, como que eu vou andar nesse sobrenatural? Se um demônio se levantar contra mim, a Bíblia fala, ele tem que fugir por 7 caminhos. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Então, eu tenho promessas, eu estou escudado nas promessas. E essa a hora da crise, a hora dos levantes, a hora da tentação, essa é a hora que eu trago à memória tudo aquilo que pode trazer fé, trazer esperança. É a Amém. palavra de Deus. Amém. Porque nessa hora de vamos ver, você não tem ninguém pode te ajudar, a não ser o teu socorro virá somente do Senhor que fez o céu e a terra. Amém. Amém, pastor. Amém. Eu queria que a gente já começasse a nossa oração, pastor. Eu Amém. creio que a oração, né, quando nós oramos em conjunto, ela tem ainda mais força. Né? Existem muitas pessoas ainda que não sabem como orar. Eu acho que essa é uma oportunidade também para que elas estejam conectadas com a gente aqui, para que elas, né, repitam, né, mentalmente, verbalmente, né? Inclusive, eu queria, antes da gente orar, que o senhor falasse sobre isso. Existe diferença entre orar mentalmente e declarar com a própria voz? A oração declarada com a nossa voz, ela tem mais força e mais poder? Existem momentos em que a gente precisa liberar com a nossa boca, pastor, ou não? Só orar mentalmente, ela já está dando resultado. Olha, nós podemos orar mentalmente, quando você está dirigindo o seu carro, você pode orar também verbalizando, mas muitas vezes você está diante de uma situação, numa reunião muito importante, ou está diante do juiz, você ora aqui em pensamento. A minha esposa, ela sofreu um sequestro relâmpago de 12 horas e, e os bandidos botavam o revólver na cabeça dela. Ó, se o teu marido não mandar o Pix, você vai morrer. Então, aquela ameaça, 12 horas, imagina. Ela falou o seguinte, a Mariana, minha esposa, ela se fortalecia na fé orando em pensamento naquele momento. Ela orando, confessando ao Senhor, lembrando das promessas do Senhor, declarando as promessas do Senhor. Chegou o momento que eles falaram: você vai embora, nós vamos te liberar. Gente, isso é um milagre. E o meu filho ia viajar para o Canadá, ele ia estudar lá 1 mês no Canadá, e ele falou: pai, fica tranquilo que quando estiver embarcando, a mãe vai estar livre do cativeiro, eu vou fazer a viagem tranquila, porque Deus vai intervir. Deus está bem presente na vida da minha mãe. E Deus realmente foi um Deus maravilhoso que deu livramento. Mas naquele momento que a qual eu estava passando essa luta, eu só declarando em pensamento também: Senhor, eu creio, eu sei quem tenho crido, eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e imagino. Se o Senhor permitiu essa prova, é porque o Senhor tem um propósito. Satanás pode ter força, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. E eu ligo aqui em oração, eu creio no livramento. E ela orando em línguas e cantando em pensamento também. Em pensamento, louvando, lembrando: Senhor, tu és fiel, uma canção tão linda. E isso manietou os demônios que estavam por detrás daqueles bandidos. E ela foi livre. E Deus está usando a Mariana com muito mais poder. Amém. Porque quando você passa pela prova e você não entende,
Você vai entender mais tarde, tudo redundou num crescimento, em maturidade, Unção, tudo. desprendimento das coisas desta terra. É, Então, é muito importante a gente entender essa verdade que vai trazer luz para você, vai trazer um relacionamento mais íntimo com o Senhor através da palavra, porque ele deixou aqui, é como se deixou aqui uma procuração, ele assinou para representar a ele. Então você tem que saber os teus direitos e os teus deveres também, uhum. através do conhecimento da palavra. Porque eu vejo assim, muita palavra e zero de oração vai ser só letra. A letra mata, mas o espírito vivifica. Agora, muita palavra, muita oração é equilíbrio. Amém. É como dizer para uma ave, qual a asa mais importante, a direita ou a esquerda? É, Então, fala assim, o que é mais importante, é orar ou ler a Bíblia? As duas coisas são as mais importantes, amém. que vai te dar fortalecimento para você voar como uma águia, e quanto mais você voa, mais você vai ser elevado a conhecer as grandezas de Deus, porque tudo que está neste Aleluia. mundo é efêmero, é passageiro, tudo é vaidade, como disse o sábio Aleluia. Salomão, que no final da sua vida ele chega a uma conclusão: tudo foi vaidade, estou frustrado porque eu busquei com ganância, com avidez, o poder, mulheres, teve 700 esposas, Meu Deus. fora as 300 concubinas, foi o homem mais rico do mundo e acabou morrendo frustrado porque ele esqueceu de buscar o Senhor. E eu quero terminar. Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as demais coisas que nós sonhamos, anelamos, o Pai vai acrescentar, o Pai vai suprir, porque o Pai nos ama. Se ele provou esse grande amor dando o seu filho amado, essa é a maior prova do seu amor. Como não vos dará graciosamente tudo aquilo que a gente precisa? Então, muitas vezes eu falo, nem precisa pedir, Deus é Pai. Quando você agrada o coração do Pai, ele vai satisfazer os desejos do vosso coração, que estão em linha com a vontade de Deus. Amém. Amém? Amém, pastor. Amém. Vamos orar. Obrigada, pastor, por, nossa, tanto ensinamento. É tão bom falar com o senhor. E como eu disse no começo, é lindo ver um homem, um servo de Deus, que realmente não só fala da palavra, mas vive a palavra, né? Eu quero deixar aqui minha admiração publicamente sobre, né, o teu ministério, a tua pessoa, a tua fidelidade com o teu ministério, a tua vida realmente de fé, de oração e a tua humildade com relação às coisas de Deus e a perseverança em se manter firme, né, nos valores do reino, mediante, né, o mundo onde as pessoas estão sendo corrompidas mesmo, mesmo homens de Deus, às vezes sendo corrompidos pela ganância, pela vaidade. E o Senhor é uma referência para mim, para minha família, para meus conhecidos. Saiba que também está nas minhas orações. De vez em quando ligo aí pedindo oração pela minha casa também, mas por reconhecer a autoridade que o Senhor tem no mundo espiritual. Que muitas vezes, né, alguém que tem tanta autoridade no mundo espiritual não é reconhecido na terra. Mas a gente sabe, e a palavra diz que também não seria assim, que seria assim. Então a gente sabe que a gente vai contra o que o mundo eleva, muitas vezes, aquilo que o mundo coloca no pedestal, não é aquilo que Deus tem colocado. Então, espiritualmente, o Senhor já está coroado, o Senhor já está com seu galardão bem Amém. grande. E para mim é uma honra poder trazer aqui para os meus seguidores, para quem eu posso ter acesso, tá sempre falando, né, do teu ministério. Quero convidar todos vocês também a acompanharem o ministério do pastor Daniel Adams através das redes sociais dele, do canal do YouTube, do Instagram. Todos os dias ele está ali firme e forte com a palavra de Deus, com suas orações. E é uma maneira da gente também se fortalecer, tá? Né? Consumindo conteúdos
que são puros, puros, vindos de um coração puro, generoso, de alguém que verdadeiramente conhece a palavra, é um servo de Deus, um filho amado do Pai. Muito obrigada, pastor. Amém. Para mim foi um prazer, um privilégio. Eu gostaria de orar para os nossos queridos Amém. seguidores. Amém. Vamos lá. Amém. Senhor, eu quero orar por todos os teus filhinhos que estão precisando de um milagre, Pai. Um Amém, milagre Senhor. no casamento, Pai. Um Amém. milagre na área emocional, Amém, sentimental. Jesus. Ó Deus, um milagre também, Senhor. Amém. Ó Deus, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão pensando em tirar sua própria vida, pessoas que estão, Senhor, vivendo um momento de frustração, Senhor. Ou pessoas que estão, Senhor Jesus, vivendo um momento de tensão, Pai, que não sabe qual o caminho, qual a direção, o que fazer, Pai, porque o momento é de pressão espiritual. Eu clamo a Ti, Senhor, traga libertação, Senhor, Meu porque essa Pai. live, Senhor, Teus filhinhos entraram, não foi por acaso. Eu creio no poder de Cristo Jesus. Cure, Amém. Senhor, todos que estão Amém. doentes agora, Pai. Amém, Abra Pai. os olhos do cego, abra o ouvido do surdo, Pai. Levante essa pessoa da cadeira, ó Deus amado, da cadeira de roda, Pai. Eu creio que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e sempre, Pai. Tua palavra diz, Lucas 1:37, para Deus não haverá impossível em todas as suas Amém. promessas. Senhor, eu oro e peço a Ti, Senhor, abre as portas de emprego para aquele que está desempregado. Amém. Senhor, venha pleitear a causa dos teus filhos na área jurídica, Pai. Tu és advogado e justo juiz. Pai, eu abençoo a todos, Pai. Eu abençoo os ministérios, Senhor, que estão nos acompanhando neste momento, Senhor. Que o Senhor levante, Senhor, os ministérios do fogo, Pai. Que os teus filhinhos busquem Amém, esse Senhor. fogo do Espírito Santo, essa renovação diária, Pai. Ó Aleluia. Deus, eu clamo a Ti, Senhor, de calabassuri Aleluia. anda lamaia. Pai. Ó Deus, vai derramando agora da Amém. Tua unção, Pai. Amém, Vai Pai. fortalecendo o abatido, vai fortalecendo o cansado, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz, Senhor, aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, o Senhor promete renovar as forças, subirão como asas, como águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão. Pai, vá fortalecendo, Pai, a todos os teus filhinhos que estão cansados, Pai, oprimidos, Senhor, sem expectativa de viver, Pai. Dá um renovo, Pai. Abre os olhos dos teus filhos para que eles possam ver um Deus além de Ti, que Aleluia. trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que trabalha nos ajudando, nos socorrendo, abrindo o nosso caminho, Pai. O Senhor é um Deus que interage conosco. Tu és o Deus Emmanuel, Deus conosco. Pai, que o Senhor abra os olhos dos teus filhos para esse relacionamento estreito, para esse relacionamento próximo que o Senhor quer ter conosco, Pai. Tu és o Deus que está no alto sublime trono, mas Tu és o Deus Emmanuel, Deus conosco, um Deus que nos socorre, um Deus que nos aconselha, que Ele enviou o Espírito Santo de Deus para andar, Senhor, ombro a ombro conosco. Amém. Pai, eu abençoo, Pai, a todos os ministérios, Senhor, representados aqui, Pai. Que o Senhor levante ministérios proféticos, Pai, porque nós somos a geração, Pai, que vai experimentar um maior avivamento antes do arrebatamento, Amém. Pai. Eu creio que nós somos a geração do tempo, do fim, Pai. Que o Senhor vai levantar uma igreja que vai experimentar ondas de milagres, prodígios e maravilhas, ondas de salvação. Eu creio que o Senhor tem, Senhor, ó Deus, reservado para esses dias, Senhor, um grande mover, Senhor, ó Deus, o derramar do Teu Espírito Santo, as últimas chuvas seródia, preparando a igreja, Senhor, para a grande colheita que já começou, Pai. Eu creio, Senhor. Ó, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, que a igreja se levante, a igreja tem a chave de autoridade para ligar, para desligar. A Tua palavra diz que o Senhor nos confiou a autoridade de Jesus para fazer as obras de Jesus e outras maiores. Que a gente não se encante com as coisas deste mundo, Senhor. Que a gente não olhe para o homem, mas que olhe para o Senhor Jesus, que diz, vá nessa força, porque eu sou contigo. Pai, que o Senhor levante, Senhor, a todos os teus filhinhos que estão prostrados, derrotados, que eles creiam que o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Mas o Senhor tem o melhor para nós nesses dias, Pai. O ano não acabou, eu creio que ainda
Ó Deus, até terminar esse ano, coisas boas vão acontecer, promessas vão ser realizadas. Renova agora a fé dos teus filhos. Renova, Pai, que eles parem de murmurar e comecem a louvar a Deus e crer que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas, mas que nós venhamos fazer nossa parte, Senhor. Ó, Pai, que o Senhor venha trazer despertamento, Pai, através dessa live, que Jesus. todos sejam desafiados, Pai, a entrar nesse mover Amém. de oração, leitura da palavra, Amém. louvor, adoração, porque esse é o clima do céu, louvor e Amém. adoração. Aqui, Amém, Senhor, Pai. vai cessar, Senhor, ó Deus amado, os dons, mas lá no céu, Senhor, é louvor e adoração, Pai. Que nós possamos, Senhor, atrair a atmosfera de Deus, louvando, Senhor, em Aleluia. toda circunstância, em todo momento, até nas dificuldades, porque o Senhor é bom e a sua bondade, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor não muda o seu humor, o Senhor continua sendo Deus, mesmo que as portas se fechem, o Senhor continua sendo Deus. Amém. É um Deus que tem o melhor para nós, Amém. Pai. É um Deus que sabe o que é melhor para nós, Pai. Eu abençoo a todos os seguidores, Pai, da irmã Karina, Pai. Ó Deus, eu abençoo a todos os seguidores do YouTube da irmã Karina. Amém. Pai, eu abençoo a todos que estão entrando pela primeira vez também nessa live, Amém. que não segue a irmã Karina, nem me segue. Eu abençoo a todos, Pai, que eles sigam a Jesus, Pai. Jesus é Amém. o nosso autor e consumador da fé. Ele é o Amém. caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Aleluia. Pai se não for por Jesus. Amém. Eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai. Amém, Amém. Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Obrigada. Obrigada, Pai. Amém. Obrigada por ser tão Obrigado, bom em Jesus. nossas vidas. Sim, Jesus. Obrigada, Senhor, pela Obrigado. salvação. Obrigada, Pai. Nós cremos que é o Senhor, aquele que pode fazer todas as coisas. É o Senhor, aquele que já nos deu a salvação por meio de Jesus, Pai. Que a gente possa acessar o teu trono todos os dias, Sim, Senhor. Nos Jesus. mantenha sensíveis à tua voz, Sim. sensíveis ao teu chamado, Pai. Levanta homens e mulheres com coragem para te buscar diariamente, com coragem para colocar a palavra em prática, Pai. Mesmo que isso dependa de irmos contra o mundo, Pai, mas que o Senhor nos ajude a sermos exemplos nessa terra, a sermos sal e luz nessa terra, Pai. A sermos exemplo da tua bondade, do teu amor, da tua misericórdia, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos discernimento, domínio próprio, mansidão. Aviva em nós os teus dons, o teu caráter, Pai. Jesus. Em nome de Jesus. Aviva em nós o teu coração, Pai, para que possamos amar os nossos irmãos, amarmos cada um que passar pelas nossas vidas, que possamos levar a tua palavra, levar a tua salvação, levar o único caminho que nos conduz à cura, à restauração, Pai. Cura o coração daqueles que estão tão entristecidos, amargurados, aqueles mais que desistiram da fé, Pai. Aviva neles a fé, Sim, Pai. Jesus. Aviva neles, Pai. Coloca luz nesses caminhos que estão tão escuros, Senhor, para que eles possam ver que somente através de Ti terão vida, terão segurança, terão livramento, terão paz, Pai. Em nome de Jesus, que possamos nessa semana estarmos ainda mais avivados, alinhados, sensíveis, Pai. Que possamos compreender a Tua vontade, o Teu direcionamento, as Tuas estratégias, Pai, para que possamos fazer a nossa parte. Coloque em nós o ânimo e a alegria que vem da Tua graça, Pai, que vem da Tua presença, que a gente possa se alegrar em todos os momentos, buscar aos Teus pés, Pai, aquilo que nós precisamos para sermos fortalecidos. Levanta as nossas cabeças, fortalece as nossas mãos, Pai, que a gente tenha toda a armadura colocada firmemente em nós, Pai, que a gente coloque o capacete da salvação e que a gente também tenha as sandálias do evangelho da paz, preparado para a gente caminhar por essa terra, Pai. Nos livra de todo engano de Satanás, nos livra de toda
pedra de tropeço, nos livra de tudo aquilo que ele tem tentado colocar em nossa mente, dos dardos inflamados do diabo. Nos livra, Senhor, do engano dos homens, nos livra da vaidade, do ego, da ganância, nos livra, Pai, daquilo que tem nos afastado de Ti. Nos livra, Senhor, nos dê entendimento, tira as escamas dos olhos daqueles que ainda estão tão cegos, Pai, que ainda estão tão cegos, crendo que podem fazer qualquer coisa sem a tua presença, fora da tua vontade, Pai. Que possamos ser levantados nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse final de ano, Pai, para que a gente possa viver as tuas promessas. Tira tudo, Pai, o que está entre as tuas promessas e o cumprimento dela. Que aquilo que depende de nós, Pai, que a gente tenha clareza, clareza de propósito, clareza do que devemos fazer, Pai, e que nada nos impeça. Que possamos ser homens e mulheres santos, purificados, homens e mulheres que vivem de acordo com a tua vontade, Pai, para que assim tenhamos da tua paz, da tua presença, da tua unção, tenhamos da tua promessa, que é maior do que todos os nossos sonhos, Pai. Nós entregamos nesse dia as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas orações, para que o Senhor receba aí no céu e faça aquilo que lhe agradar, Pai, da tua forma, do teu jeito, no teu tempo. Mas se possível for, Senhor, se possível for, que a gente possa passar por esse caminho até que tudo aconteça com o coração tranquilo, com o coração descansado e fortes mentalmente, espiritualmente e emocionalmente, para passar por qualquer vale, por qualquer deserto, confiantes de que o Senhor é conosco e que o final é um final de vitória. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada, pastor querido, obrigada. Um beijo para Amém. Mariana, um beijo a toda a sua família. Que o Senhor continue guardando, operando, continue fazendo a sua obra que tem sido tão linda e que cada vez mais, né, ele seja glorificado na vida de vocês. Muito obrigada mais uma Amém. vez. É uma alegria estar aqui. Amém. Obrigado pelo carinho a todos os nossos queridos que participaram dessa live, que vão assistir Amém. mais tarde. Que Deus abençoe a todos. Shalom Amém. Adonai. A paz do Amém. Senhor. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Sigam firmes em oração, sigam firmes clamando, né, orando, conhecendo a palavra. E eu tenho certeza que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que você tem orado, pedido, imaginado. Pode ter certeza, o nosso Pai é um Pai bom, um Pai misericordioso, um Pai que nos quer também ver felizes, quer que a gente seja próspero, quer que a gente tenha paz, que a gente tenha força, e Ele tudo fará por nós. Basta que a gente tenha os olhos voltados para Ele e também o busque todos os dias. Que assim seja. Um beijo, fiquem com Deus. Amém. Uma ótima semana. Amém. Tchau, pastor. Tchau, tchau.